Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos sobre unidades de medidas. É a parte 2 da nossa aula, onde agora falaremos sobre área e volume relacionados às unidades de medidas. Vimos nas aulas anteriores sobre unidades de medida de comprimento, de massa, ou capacidade, entre outras unidades de medidas. E sem perca de tempo, vamos à nossa aula de hoje para entender um pouco mais das unidades de medida. Vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar o que são unidades de medidas. São modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Nós já vimos esses 4 primeiros aqui, nos resta falar sobre área e volume. E nós sabemos que o Sistema Internacional de Unidades, o SI, define a unidade padrão de cada grandeza, baseado no sistema métrico decimal. O SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. Por que na maior parte? Porque não são todos que utilizam o sistema métrico do sistema internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, a unidade oficial lá é a milha. Também utiliza-se pés, jarda, entre outras unidades de medida. Mas no sistema internacional é o metro, a unidade de medida oficial, tendo os seus múltiplos e os seus submúltiplos, que nós vamos entender o que são a partir de agora. Vamos lá. Grandezas base e unidade de medida. As grandezas derivadas são originadas a partir das grandezas fundamentais. Cada grandeza, além das unidades básicas, possui outras unidades maiores, que são os múltiplos, e unidades menores, como os submúltiplos. Um exemplo disso é a grandeza metro, onde os seus múltiplos são hectômetro, decâmetro e quilômetro, que é muito utilizado. Já um dos seus submúltiplos, nós temos o decímetro, centímetro e milímetro. E sem perda de tempo, vamos entender agora sobre área e volume na unidade de medidas. Vamos lá. Primeiramente, falando unidades de medida de área. Nós temos como unidade oficial o metro quadrado e os seus múltiplos são os que estão aqui acima. Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. E nos seus submúltiplos temos decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. O símbolo para metro quadrado é este aqui que eu acabei de circular, m elevado à segunda potência, m elevado ao quadrado. E ele representa 1 metro quadrado. Observe que o decâmetro é 100 vezes a unidade do metro, o hectômetro quadrado é 10.000 vezes a unidade do metro quadrado e o quilômetro quadrado são 1 milhão de metros quadrados. Já a parte dos submúltiplos, que são as partes menores, observem que é 1/10 aqui e por último nós temos 1 milionésimo do metro quadrado. É 1 metro quadrado dividido em 1 milhão de partes. Então, nós temos aí as unidades de área. Além das unidades de área, nós temos as unidades de volume. Vamos utilizar muito essa unidade do metro cúbico, que é a unidade oficial. E aí retomamos as mesmas orientações. Para cima são os múltiplos, os números maiores, e abaixo são os submúltiplos. O símbolo é m elevado ao cubo para representar, e nós temos aqui, da mesma maneira,
os seus múltiplos, onde um decâmetro cúbico são 1.000 metros cúbicos, um hectômetro cúbico é 1 milhão de metros cúbicos e 1 quilômetro cúbico, 1 bilhão de metros cúbicos. E assim também a sua parte decimal. E agora vai uma informação bastante importante. Nas medidas de volume, elas representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo o seu volume. A unidade de medida padrão de volume é o metro cúbico, sendo ainda utilizados seus múltiplos, quilômetros, hectômetro e decâmetro cúbico, e os submúltiplos decímetro, centímetro e milímetro cúbico. E em algumas situações é necessário transformar essas unidades para utilizarmos a capacidade, como eu falei aqui anteriormente. Então, nesse caso, nós vamos utilizar as seguintes relações. Primeiramente, 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro, e 1 centímetro cúbico, 1 ml. Essas informações são importantes. Anote essas informações para poder resolver as questões que serão propostas nos slides seguintes. Então, vamos lá. Nós temos aqui, primeiro exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 de largura e 0,50 metros de altura. A capacidade desse tanque em litros é, e nós temos que fazer a seguinte conversão. Nós sabemos que metro, acabamos de ver que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Mas nós não chegaremos a esses valores com medidas pequenas como essa. Ok? Então, o que nós podemos fazer, pessoal? Transformar em litros. E nós sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se nós transformarmos do metro para o decímetro, poderemos resolver de maneira mais simples. Lembrando da tabelinha da aula anterior, você pode verificar. Do metro, ele vai para o decímetro, do decímetro para o centímetro, e por último nós temos o milímetro. E para irmos de um múltiplo para um submúltiplo, nós iremos multiplicar por 10. Então, eu sei que uma das dimensões é 1,80 metros. Se eu quero transformar 1,80 metros em decímetros, basta multiplicar esse valor aqui por 10. Então, eu vou ter 18 decímetros. Já o 0,90 metros de largura, 0,90 metros em decímetros, vai ficar 9 decímetros. E a altura, meio metro, eu posso transformar dessa maneira aqui também, ficando 5 decímetros. E aí nós vamos fazer a multiplicação, achar o volume. Nós sabemos que volume desse tanque em forma de paralelepípedo vai ser 18 vezes 9 vezes 5. E nós vamos ter esse volume em decímetro cúbico, porque é a multiplicação das suas dimensões. 18 vezes 9 vai dar 162. 162 vezes 5, nós vamos ter 810. Então, 810 decímetros cúbicos. Como eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro, então
810 decímetros cúbicos é igual a 810 litros, que é a capacidade que ele pediu. Letra B. Vamos a um segundo exemplo. Uma oficina mecânica recebeu um tambor contendo 20 decalitros de óleo lubrificante. O mecânico quer saber quantos litros há no tambor para distribuir corretamente a quantidade entre os veículos. Então, quantos litros de óleo há nesse tambor? Vamos lá, pessoal. Ele quer saber quantos litros há nesse tambor para distribuir corretamente. E ela está em decalitros. Nós sabemos que a unidade oficial é o litro e nós temos os seus submúltiplos e os seus múltiplos. Seus submúltiplos seriam decilitro, centilitro e mililitro. E quando nós vamos para os múltiplos, o primeiro já é o decalitro. Então, basta nós dividirmos por 10 que nós vamos encontrar esse valor, porque ele quer saber em litros. Perdão, ele vai do decalitro para o litro, então é multiplicado. Não é nessa direção. Se fosse nessa, seria dividido por 10. Como ele quer do decalitro para o litro, basta multiplicar 20 vezes 10, que vai ser igual a 200. Então, 20 decalitros, 200 litros, letra D. Próximo exemplo, converta 3 metros cúbicos para litros. Nós vimos que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, 3 metros cúbicos, isso aqui é muito simples, vai ser x litros, mas posso fazer aqui uma regra de 3 bem fácil. 1 vezes x vai dar x, 1000 vezes 3, x é igual a 3.000 litros. Então, 3 metros cúbicos equivalem a 3.000 litros. Fizemos uma conversão das medidas de volume e de capacidade. Agora nós iremos resolver algumas questões relacionadas a esse conteúdo, e esses exemplos que fizemos agora foram somente para fixar. Agora iremos praticar verdadeiramente com esses conteúdos que vimos. Vamos lá, resolver agora essa atividade número 1. Luciano comprou um bloco de madeira retangular de 240 decímetros de volume. E aí retirou 20 cubos de aresta de 2 decímetros. Qual o volume de madeira que restou desse bloco? Vamos às informações. Nós sabemos que ele comprou esse bloco com volume de 240 decímetros cúbicos. E como ele retirou 20 cubos de aresta 2 decímetros, então nós teremos 20 vezes o volume desse cubinho de 2 decímetros. Se eu quero saber o volume desse cubo de aresta 2 decímetros, volume de um cubo, pessoal, a medida do lado é elevada ao cubo. Então, nós teremos 2 ao cubo aqui. 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, comprimento vezes largura vezes altura, que é 8 decímetros cúbicos. Então, esse é o volume de um cubo somente. Como foram retirados 20 cubos, nós devemos multiplicar 20 vezes 8, nós teremos 160 decímetros cúbicos que foram retirados. Eu poderia ir logo marcando aqui, mas estaria errado. A questão, ela não pede isso. Ela pede quer saber quanto restou. Quer saber quanto restou desse bloco. Então, é só fazer uma subtração. 240 menos 160.
Aqui, 0. Vai ficar 1, aqui fica 14. 14 menos 6 vai dar 8. 1 menos 1, 0. Vai dar 80 decímetros cúbicos. Então, a alternativa correta é letra A, 80 decímetros cúbicos. Vamos lá. Segunda questão. Faça a conversão e marque a alternativa correta. 120 decímetros cúbicos equivalem a quantos litros? Eu pedi para você anotar qual eram as unidades que estavam relacionadas a capacidades. Então, para resolver essa questão que está aí, aqui na tela, você tem que utilizar as informações que eu falei anteriormente. Vamos lá, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, eu vou utilizar a segunda informação para resolver essa questão. E é muito simples. Vamos lá para a tela. Se eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 120 decímetros cúbicos é igual a 120 litros. O problema, pessoal, é que muitas vezes nós não sabemos dessas unidades de conversão, apesar de serem bastante simples. É uma atividade simples, é uma atividade fácil, mas precisa de um conhecimento prévio acerca desse assunto. Então, quando você conhece, questões como essas ficam bem fáceis. Vamos lá para a próxima questão. Nós temos aqui, terceira e última questão, que diz assim: uma caixa térmica retangular possui dimensões internas iguais a 40 centímetros, 24 centímetros e 25 centímetros. Nós sabemos que de centímetro está relacionado a litro. Mais uma vez, ó, a capacidade máxima dessa caixa em litros é. Então, eu tenho que transformar primeiramente para decímetro, que está querendo saber em forma de litros, e aí eu consigo resolver tranquilamente essa questão. Então, vamos lá. 40 centímetros, pessoal, nós já vimos nos exemplos anteriores. 40 centímetros. Se eu quero transformar ele para decímetro, eu vou ter que dividir por 10, então é 4 decímetros. 24 centímetros, ele equivale a 2,4 decímetros. E 25 centímetros igual a 2,5 decímetros. Então, se eu quero saber a capacidade máxima, eu devo fazer o volume. O volume vai ser 4 vezes 2,4 vezes 2,5. Então, 2,4 vezes 2,5 vezes 4, o volume vai ser igual a 24, nesse caso, decímetros cúbicos. E eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 24 decímetros cúbicos vai ser 24 litros. A alternativa que representa é letra B. Você pode ver que as unidades de volume, elas se aplicam muito à capacidade. Isso é muito interessante e é onde é mais utilizado. Professor, o senhor não falou muito sobre quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, porque as medidas mais utilizadas são o que nós vimos agora: centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. E todas elas relacionadas à capacidade. E eu espero que você tenha aprendido na aula de hoje como fazer essas conversões e assim resolver situações como essas. E muito obrigado pela sua participação na aula de hoje
e até a próxima.